quer dizer, daqui 1 ano e meio. Tá? Então, congela reajustes, congela a contagem de tempo para licença-prêmio, congela a contagem de tempo para quinquênios, contagem de tempo para sexta parte, sem nenhuma contratação. Tá? Então, os órgãos públicos estaduais ficam proibidos de fazer contratações a partir da promulgação da lei que já foi aprovada no Congresso, que foi dia 27 de maio. As exceções são as exonerações e os falecimentos, que podem ser repostos, podem ter contratação. Tá? É uma bomba que caiu assim, na Unicamp, e os procuradores das 3 universidades estão ainda discutindo o impacto que isso tem em relação à autonomia universitária, até quanto a autonomia universitária teria liberdade de fazer contratações ou de fazer contagem de tempos, etc. Mas me parece que não tem muita escapatória. Tá? Paulo, posso tirar uma dúvida? É condição para que os governos estaduais, como eu disse, recebam as transferências. Essa é uma das notícias chatas. Então não temos promoções, nem concursos novos até o final do ano que vem, por conta dessa lei. A segunda notícia, ainda no Diário da Crise, nós tivemos uma alteração do calendário, tanto da pós-graduação quanto da graduação, que para se adaptar para as condições administrativas que a gente tem, para minimamente salvar o ano que vem, o ano de 2021, fazendo uma contagem regressiva aí para começar o próximo ano, na meados de março, vai contando para trás os tempos, quanto tempo precisa para fazer exame, quanto tempo precisa para fazer o programa de verão, quanto tempo precisa para o segundo semestre, exames, etc. Chegou-se numa data que antecipou em 1 semana os exames finais para o primeiro semestre. Quer dizer, é uma maneira de terminar o quanto antes um semestre que está aos trancos e barrancos, né? Então tem vantagens e desvantagens. Para dizer a verdade, várias desvantagens aqui, porque o semestre estava programado terminar a aplicação de exames dia 5 de setembro, passou para o dia 29, e me parece que hoje, na reunião da CCG, anteciparam ainda um dia a mais, passou para o dia 28 de agosto, mas isso depois a gente vai verificar. Isso causou um certo desconforto para nós, porque os coordenadores não foram consultados, e não foi só o IMEC que não foi consultado, nenhuma unidade da Unicamp foi consultada. FCA, que é uma unidade que é muito maior que o IMEC, que tem aulas de graduação assim comparável, né, os milhares de alunos de matrículas que nós temos, também não foi consultada. É uma decisão, a reitoria propôs esse calendário por razões administrativas, quer dizer, vem de cima, vem da chefia, e foi aprovado na pós-graduação e na graduação, hoje pela manhã. Então, por favor, a gente pede para os chefes de departamento, para os coordenadores, repassar essa informação para os professores, que apesar de reconheço toda a seriedade com que a gente faz nosso calendário, calendário de provas e exame final, e agora ter que fazer, não é adiar, é antecipar. Isso é um pouco chato para a maioria de nós, mas a gente tem que ver o contexto da universidade como um todo. A Unicamp não é só a IMEC. A pró-reitora de graduação conversou com os coordenadores do IMEC, ela teve com a gente na segunda-feira para justificar isso, que existem pressões tanto para adiar 1 mês ou 2, pressões para antecipar 1 mês ou 2, pressões para cancelar o primeiro semestre. Tem pressões de unidades para todas as direções. E o que ela viu que era possível fazer é isso, e com essa antecipação. Então, é ruim desse jeito, mas podia ser muito pior se ceder a pressões ou calendários isolados de cada uma das unidades. Então, olhando para a universidade como um todo,
e numa janela de tempo ampliada, janela no espaço, com todas as unidades, e no tempo, me parece que essa é a melhor média que foi conseguida. Então, nós vamos ter que nos readaptar aí com esse novo calendário, com uma semana. O terceiro e último informe que eu vou passar para vocês é um pedido do reitor para divulgar na comunidade e estimular que as pessoas respondam uma enquete que foi distribuída. Essa enquete tem a seguinte intenção: é uma enquete da própria Unicamp, tá? Ela tem a intenção de fazer uma análise cuidadosa e detalhada para entender, aprimorar as ações e avançar no diagnóstico dos problemas e melhoria nos métodos que estão sendo usados agora, durante essa pandemia. Essa enquete está sendo organizada, vocês, olhando os e-mails que vocês receberam no dia 25 de junho, está sendo organizado pelo Observatório Institucional da Unicamp, são 3 órgãos, todos eles ligados à reitoria. Observatório Institucional, Centro de Estudos de Opinião Pública, também da Unicamp, e Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Tá? Então, a reitoria pede para que todo mundo colabore, para que vá lá e responda honestamente o que está sentindo, quais são os problemas que estão vivenciando durante a pandemia, o que está dando certo, o que não dá, o que pode reforçar, o que pode melhorar e o que tem que... enfim, é um feedback para melhorar as ações ok? Então, estou aqui repassando esse pedido que a comunidade participe dessa análise. Vou pedir para os chefes também repassar para os departamentos esse estímulo, essa motivação, para que está na mão de pessoas sérias que vão pegar esses resultados e vão fazer ações que vão ser convertidas no nosso próprio bem, né? No bem da própria universidade. Bom, pessoal, esses são os informes que eu gostaria de dar. Eu gostaria de saber se tem alguém inscrito no expediente que gostaria de falar no expediente. Paulo, tem pessoas que têm dúvidas quanto às suas falas. Eu fui anotando aqui. É a professora Larissa, o professor Laércio Venditti, depois o Jean e depois a Mariana. Ok. Então vamos começar com Larissa. Boa tarde, Paulo. Eu queria saber, com relação à lei que você falou, como funciona, porque agora no DE a gente vai ter eleição para coordenador. E como fica a gratificação nesse caso? O novo coordenador não teria? Tá, Larissa, até onde eu sei, a atribuição, e tenho aqui anotado, a atribuição de gratificação está fora dessa lei. Então, o novo coordenador receberia? Sim, até onde eu entendi, sim. A probabilidade é de mais de 90% que sim. Pelo que eu anotei, foi feita essa pergunta e respondeu. E tem como a gente ter isso por causa dos inscritos? Porque tem vários professores que ainda não têm essa gratificação incorporada. E aí eu não sei se compensa para um professor novo se inscrever para coordenação, sendo que não vai ter essa gratificação. Tá, pera um pouco, Larissa, uma coisa, eu não sei se, bom, vocês já devem, a congregação já sabe, não existe mais incorporação de gratificação. Não, eu sei, mas é porque tem uns professores que já têm no salário, né? Mas tem gente que agora não incorpora mais no salário, mas se o novo professor que vai ter essa gratificação por coordenação. Acho que eu me expressei mal. Por causa da lei? Isso, por causa da lei. Sim, foi perguntado durante a reunião na reitoria e a resposta foi sim. Eu anotei aqui: designações para GR, para gratificações, podem continuar. Tá? Então, estou dizendo novas designações. Tá? Então, vão continuar sim. Okay, agora, a incorporação já acabou e não isso daí eu sei, sim. Vai voltar mais. Isso, quem incorporou, e inclusive até um certo período atrás, com uma certa regra, e tem pessoas que estão trabalhando há mais de um ano e que esse um ano não foi incorporado e foi cortado porque a regra dizia que ia ser daquele jeito e tem que obedecer e pronto. E então, muita gente perdeu muita incorporação aí no meio do caminho.
Mas é assim, é regra do jogo. Eu, inclusive, tá? Mas é regra do jogo e mudou. Inclusive mudou, vocês devem ter percebido, a reforma previdenciária já mudou a maneira com que a gente faz o recolhimento do INSS e a mordida está sendo ainda maior. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? O ano de 2020 é um ano triste, né? Está sendo difícil. Larissa, então a resposta é sim para a sua pergunta. Vai ter novas designações para gratificação. Ok, obrigada, Paulo. Ok, obrigado a você. Depois da Larissa, Lu. Venditti. Ele mesmo. Venditti. Eu estou falando. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os colegas. Não, então, eu talvez não tenha entendido direito, embora tenha lido, né? A lei complementar, ela prevê a reposição de professores em caso de falecimento. Em caso de aposentadoria também, Paulo? Não, caso de aposentadoria não. É falecimento ou exoneração, demissão. As únicas duas exceções. Eu tenho programado mais ou menos 4 aposentadorias agora, nesse ano, né? Então, vamos ficar à deriva, né? A respeito dessa contribuição previdenciária, eu acho que eu recebi hoje uma notificação que a do Unicamp está entrando com uma ação para rever esse percentual da mordida aí, né? Não sei se a gente vai conseguir a contento, né? Quem que tá? Desculpa, acho que meu áudio não está bom. Quem que está fazendo um pedido para reconsideração? A do Unicamp? Isso. Eles estão se mexendo aí para ver se consegue reverter esse percentual aí da colaboração para o... Exatamente. Tá. Não sei, não tenho informações, mas foi uma notícia que eu li assim, en passant, né? Tá. Eu acho difícil porque é constitucional, são reformas constitucionais, eu acho isso muito pétreo na lei, mas enfim... enfim, quer dizer, como todas elas têm um flanco, né? Claro. Você pode enquadrar isso ou aquilo, mas é só a critério de informação. E uma outra coisa, quando você pede algumas coisas importantes aí que você pede para que a gente repasse para o departamento, eu acho que já seria interessante a diretoria já passar diretamente para todo o instituto, né? Porque como tem muitos informes às vezes, por exemplo, o plano da retomada, ou a própria avaliação, que às vezes eu peço para que isso seja feito de uma maneira global aqui no Instituto. É só um pedido, não sei se você tem dito, tá bom? Ok. Podemos enviar um e-mail estimulando as pessoas a responderem, porque às vezes algumas dessas enquetes nem são da Unicamp, são de fora, são de... Sim. E aí nem são relevantes. Essa é uma que é interna, que vai ter relevância, que tem impacto sobre nós, que vale a pena a gente tá respondendo. Eu mando esses e-mails, saem da diretoria, Laércio. Eu mando sim. Só um ponto, eu entrei nessa enquete e no segundo passo ela já travou, né? Não sei se estava com problema, mas eu tentei responder essa enquete da Unicamp. Tá, você tem certeza que era essa? Eu entrei e respondi tudo sem nenhum problema. Eu tive problemas de responder, aí eu até abandonei, mas agora que você está... Acho que teve um comentário, tem alguém também que ela estava dando problemas, né? Não sei se... Sou eu, Laércio. A Mariana. Foi também? Foi. Eu fiz até um tanto, depois travou, daí eu larguei. Exatamente. Eu também. Quem são os inscritos? Lúcio também. Travou tudo. São Jean, Mariana e Mahendra. Então pode... eu não vou... Eu terminei minha fala, viu, Paulo? Obrigado. Okay. Obrigado, Laércio. Obrigado pela grande atenção. Eu que agradeço o comentário. Tomara que dê certo os pedidos da Unicamp. Jean? A minha pergunta é referente àquela vaga que a gente atribuiu para o DE há 2 meses atrás, acho que foi há 2 reuniões. Com essa lei,
esse concurso, aquela vaga, ela foi congelada? Tipo, aquele prazo de 4 meses para eles fazerem a contratação vai ser congelado também? Como que ficou com relação àquela vaga? Porque eu acho que ela não era proveniente nem de exoneração, nem de Já entendi. Ô, Jean, aquela era a vaga de contratação nova. Aquela era uma que a gente falava, vamos decidir logo porque está perigando. Teve outras atitudes que batia na trave, quase tirava, depois não tirava, quase tirava. Agora, finalmente, veio uma que tirou. Essa contratação está congelada até dezembro do ano que vem. Não vai existir mais essa contratação. Então, infelizmente, essa a nossa realidade. É triste para mim estar passando essa notícia para a congregação. O Paulo, desculpa, está congelada ou está cancelada? Isso faz diferença. Está congelada, está suspensa até dezembro do ano que vem. Kelly, desculpa. Obrigada. A do DE. Existem outras que provém de exoneração ou de falecimento que vão continuar seguindo. Do Departamento de Matemática tem umas 4 vagas que é de exonerações. E essas vão continuar caminhando. Obrigado. Obrigado você, Jean. Mariana? Oi, Paulo. Oi, todo mundo. Boa tarde. O Paulo, a minha pergunta é o seguinte: o ano passado no DE, primeiro a pergunta era da Larissa, você já respondeu, mas tem a outra pergunta. O ano passado nós tivemos 2 processos de promoção horizontal, tá? Uma das pessoas não recebeu até agora. O motivo é por questão de congelamento ou é só por uma questão de andamento de processo? Não sei dizer agora, Mariana. A gente vai vamos verificar isso e depois a gente te responde. Tá bom, mas você acha que só assim, de pronto, você diria que é só uma questão de processo, que eu acho que é isso, mas você não sabe também. Sim, provavelmente sim. Uma questão de processo e que já está... pode acontecer disso não poder mais entrar na CAD. Pode acontecer de que isso não saia, que seja também suspenso. Porque a lei se aplica do que está, inclusive nas coisas que estão na CAD já. Contratações de 2 professores do DM que estavam na CAD foram retirados de pauta por falta para terem mais para a procuradoria ter mais certeza, para ter menos instabilidade jurídica diante dessa lei 173. Então, retiraram de pauta e agora, como é caso excepcional, vai voltar para a pauta. Como promoção passa na CAD, eu não sei dizer, mas eu fico preocupado se isso não vai suspender essas promoções também, Mariana. É triste também. Mas a gente confirma depois. Tá bom, obrigada. Não, desculpa. Me sinto mal aqui sendo portador de más notícias, né, hoje. Ok, obrigada, Paulo. Não, obrigado você. Marina? Mahendra, é o Mahendra. Mahendra. Boa tarde. Mas não tem problema, pode chamar Marina, porque eu sou professora às vezes. Porque eu recebo e-mail dizendo assim, professora Mahendra. Não tem problema. Fora de brincadeira. Só para complementar que Paulo já falou e sobre o calendário de graduação. E isso foi aprovado hoje, e seguindo a mesma linha de pós-graduação, e como Paulo tinha dito, que foi tirado um dia, foi um dia de entrada de notas. Então, o exame final ficará até dia 29 de agosto, terminando o período letivo no dia 22 de agosto. E eu mandei e-mail para todos os docentes há pouco, pode ser que já tenham recebido, e está tudo esclarecido. Então, agora ficou um dia encurtado para corrigir os exames finais. É uma coisa chata, a gente trabalhou muito na parte de IME que isso não acontecesse, como o Paulo comentou, tivemos reuniões, várias conversas com a proreitora, mas não adiantou. Então, o calendário foi aprovado, e nós temos que, infelizmente, adequar nesta situação. E, especialmente, vai ser muito difícil
na parte das ingressantes que a gente tinha preparado ir até final de agosto aulas letivas e setembro na exames. Na prática, não só foi cortado esses 5 dias, foi cortado mais dias, porque tem que dar daqueles 6 dias de período, 6 dias para marcar o exame final, depois de divulgação de notas da P3 ou P2, dependendo de quantas quantidades que provas terão. Então, preciso de bastante tempo para corrigir nas provas online. Então, eu peço desculpas com colegas, porque não foi possível para manter daquele programa que a gente tinha feito. Fizemos muito esforço, não só na parte da graduação, ou coordenação de graduação, mas parte da diretoria também fizemos muito, não foi possível, então temos que adequar isso. Então, tem segundo semestre também, agora já está bem definida, calendário completo foi aprovado, então eu espero que todos receberam. Se tem alguma dúvida, etc., a gente está aqui na disposição para esclarecimento. Então, só isso que queria complementar sobre o calendário e depois outras coisas falaremos em seguida. Muito obrigado e para todos. Nós temos uma última inscrição para o expediente, que é do professor Jaime, e na fala dele eu encerro as inscrições para falar no expediente. Então, se alguém quiser se inscrever, se inscreva agora, enquanto o Jaime faz as colocações dele, as perguntas dele. Jaime, boa tarde, tudo bem? Oi, Paulo, boa tarde a todos. A minha questão aqui, minha pergunta é ainda sobre essa lei aí, esse projeto, essa LC aí, sobre concursos, né? Concursos que estão em andamento. Quer dizer, não está em andamento porque está tudo parado, né? Mas, para ser mais específico, nós temos um concurso aqui no IMEC para professor titular, tem 6 professores do IMEC candidatos, né? Então, quer dizer, o concurso tem a banca, só que parado porque está tudo parado, né? Mas vamos supor assim que aconteça que a vacina de Oxford funcione, no começo de 2021 a gente volta, faz o concurso, só que o prazo é 2021, né, dezembro de 2021. Né? Eu queria saber o que acontece com esses concursos, na possibilidade que a gente possa realizá-los, por exemplo, né? O que acontece? Eles ficam parados, enfim, com os concursos que estão em andamento, estão andando, o que acontece? Qual o efeito dessa lei aí sobre esses concursos? Jaime, até onde eu entendi, esses concursos vão parar até dezembro do ano que vem. O que pode acontecer, eventualmente, a gente realizar o concurso, mas para homologar em janeiro de 2022. Essa é a questão, né? Tá. Ou antes, se a situação melhorar, etc., mas não é, o que a gente tem na mão hoje é isso. Se puder fazer, se a reitoria permitir, a gente pode até realizar o concurso, digamos, no ano que vem, com um prazo aí de 1 ano para homologar, etc. Mas homologação não vai existir. Esse aqui é o cruel, né? Tá, homologação, então, quer dizer, a princípio mesmo, pelo entendimento seu, o que a reitoria falou, é só a partir de janeiro de 2022. Isso, o reitor comentou, quer fazer, pode fazer. Não sei, ele disse nesse sentido, quer fazer, pode. Não quer dizer que os órgãos da reitoria vão ajudar. Talvez os próprios órgãos da reitoria depois recebam instruções específicas para não conduzirem, mas ele disse, se for realizado, só vai ser homologado em janeiro de 22, de janeiro de 22 para frente, né? Então essa é a notícia chata, assim, de... Tá joia, Paulo. Obrigado, viu? Tá, eu lamento, Jaime. Tá. Pessoal, mais algum inscrito? Tá, não, os comentários. Então, vamos passar para a ordem do dia. A mesa não tem destaques. Eu quero perguntar se alguém quer destacar algum item. Eu queria destacar o item 4, professor. O Jean destaca o item 4. Mais algum destaque? Alguém coloca no áudio, por favor.
Mais 5 segundos para ligar áudio. Ok, não tendo mais nenhum destaque, vamos colocar em votação os outros itens em bloco. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários e abstenção, por favor, se manifestem pelo chat. Aprovação em bloco de todos os itens da pauta, a menos o número 4. 10 segundos para manifestação no chat. Ok, não tendo nenhuma manifestação, nenhuma abstenção e voto contrário, então os itens estão aprovados e vamos passar para o item destacado, que é o item 4. O item 4 diz alteração das normas internas para o prêmio de reconhecimento docente pela indicação ao ensino de graduação de 2021. Indicação de até um candidato por departamento, mantendo suas inscrições individuais. Isso foi tema da congregação passada, onde nós verificamos que tinha uma ambiguidade no número de professores que cada departamento poderia estar indicando, e a congregação, então, aceitou departamento com uma indicação, departamento com 2 indicações, e foi pedido o compromisso de que fosse retificado essa ambiguidade. E foi entendido, então, na congregação passada, que esse é uma indicação do departamento, é uma honraria do departamento, essa indicação, então que passaríamos a ter 0 ou 1. Quer dizer, até um candidato onde que o departamento endossaria. Não quer dizer o único candidato, quer dizer, as pessoas podem se inscrever de outras maneiras. Eu quero dizer que a instituição departamento apoia essa pessoa. A instituição centro acadêmico pode apoiar outra pessoa. A instituição seja o que for, pode apoiar outros. Inscrições individuais podem ocorrer. Simplesmente a instituição departamento pode apoiar um único, tá? Isso a gente foi conversado na congregação passada, mas o Jean está pedindo e me lembro que foi pedido então que que essa ambiguidade fosse esclarecida já para o ano que vem. Então, Jean, com você a palavra, depois já tem. Ok. Bom, eu me recordo, eu não me lembro agora se tinha sido no CI ou se foi na última congregação, onde foi levantado que os professores têm uma certa, não sei, eles hesitam, de certa forma, em fazer essas inscrições. Eu acho que o professor Paulo saiu. Jean, deve ter caído a conexão dele, mas pode continuar. Se não for uma pergunta específica para ele, pode continuar. Bom, enfim, e aí... o seu microfone está desligado, professor Paulo. Eu acho que o seu microfone... Não estamos ouvindo. Eu não estou, pelo menos. Não estão me ouvindo? Pronto, agora estamos. Tá, eu fiz um retrospecto do que foi na última congregação, que foi pedido para tirarmos essa ambiguidade. Essa parte... Sim. Eu acho que foi quando eu comecei a falar que o senhor saiu. Já tá. Então, já você poderia repetir, por favor? Desculpa. Ok. Bom, acho que foi, não me recordo agora se foi no último CI ou se foi na última congregação que alguém levantou, não lembro se foi um coordenador de graduação, se foi um chefe de departamento que havia colocado que os professores hesitam na hora de fazer essa inscrição individual, né? Então, o que eu queria propor, né, ou então talvez perguntar, é por que limitar em essa indicação do departamento? Eu vejo, né, que só do ato da coordenação indicar, né, mais professores, por exemplo, até 4, como é o caso do prêmio de pesquisa, já é, de certa forma, uma forma de
reconhecer o trabalho daquele docente, né, pelo empenho, né, com o ensino. Então, eu sei que no final vai ser indicado apenas um, né, para receber o prêmio, mas acho que só o fato da coordenação poder indicar mais de um candidato já é uma forma de reconhecer eles por pelo trabalho deles no ensino. E aí eu queria até colocar como exemplo, assim, um caso em que isso pode impactar, é que a aplicada estatística, eu acho que ela só tem um curso de graduação, mas o DM tem a licenciatura noturna, né, e tem o bacharelado, que é no período integral. Então, tem professores, né, que tradicionalmente dão aula, às vezes, para um curso que é, né, no integral e não dão para o outro, né, por exemplo. Sei que a professora Laura Rifa tradicionalmente dá aula para o pessoal da licenciatura, mas acho que ela nunca deve ter dado aula para alguém do bacharelado. Então, se você limita o número de candidatos por coordenação, de certa forma, nem todos os alunos de todos os cursos acabam podem acabar opinando na hora de votar ali num docente. Bom, era mais isso que eu queria colocar. Eu queria tentar descobrir por que está limitado em só um e não mais. Tá. Jean, eu vou dar a mesma resposta que eu dei para você quando você fez esse comentário no Conselho Interdepartamental. A congregação já discutiu isso, já conversou isso na reunião do mês passado, e a menos que a gente tenha, de fato, uma maioria aqui, eu tô entendendo que a congregação já decidiu que ela é soberana sobre o CI, soberana sobre a diretoria, sobre todos nós. Então, com a decisão e o pedido explícito de tirar a ambiguidade, a gente está cumprindo uma decisão da congregação de tirar a ambiguidade. Eu vou repetir aqui o que foi dito, os argumentos principais, ou o argumento principal, só para deixar claro, é que esse é um prêmio que está sendo diferente do prêmio de pesquisa, que é muito difícil as pessoas julgarem e compararem a pesquisa de áreas diferentes, professores diferentes, com publicações em revistas diferentes. Aqui não, isso é uma coisa, trata-se de uma coisa doméstica, onde as pessoas reconhecem a contribuição que o docente está dando pela docência. E a indicação do departamento, o departamento apoiar um e só um, porque no final é um e só um que vai ganhar da unidade do IMEC todo. Então a gente perde essa questão de honraria, de dizer, olha, eu estou apoiando 2 ou 3. Isso não faz sentido institucionalmente, se é um só que está indo para, se é um só que vai receber, tá? Diferente do prêmio de pesquisa, é de uma natureza completamente diferente, que vão para especialistas, que vão julgar, que vão comparar trabalhos, mas na mão de especialistas. Aqui não, a gente está falando de um trabalho de uma outra natureza. Não acho que a gente fez mal de ter aprovado que o departamento tem apoiado 2, o DMA apoiou dois professores. Não é ruim, tinha ambiguidade, tá? E estamos sanando essa ambiguidade. Não foi nenhum problema, mas também não é nenhum problema restringir a um, porque isso é de fato uma coisa objetiva. E quem não vai num ano, vai no ano seguinte, vai no outro. Isso é uma coisa que é uma coisa dinâmica, não é. Eu entendo o que você quer dizer, que pode ter várias pessoas que seriam merecedoras. Tem várias pessoas merecedoras, mas é um por ano, infelizmente. Ou felizmente, não sei, é uma coisa que é feito dessa maneira, senão perde o significado do prêmio. Se a reitoria nunca ofereceu, falou, vamos destacar os 10 melhores professores, 10 honrarias por unidade, por ano. Não é 10, é 1. Então, pulveriza de uma maneira desnecessária. Esse é meu ponto de vista, eu acho que eu aprendi muito disso que eu estou falando na reunião da congregação passada. Eu vou passar a palavra para o Jaime, pediu a palavra antes do... O Jaime queria fazer um comentário antes do Laércio.
antes do Venditti, é isso? Não, desculpa, Paulo, era a pergunta que eu tinha que fazer, já fiz. Eu não... Ah, tá bom. Então, obrigado. Confundi, desculpa. Venditti, professor Venditti. Bom, é claro que isso aí já foi amplamente discutido nas reuniões do CI, na última congregação, e por uma falha na escrita, quando isso foi discutido na congregação, não sei se foi do ano passado, acho que deve ter sido do ano passado, porque até então o meu departamento sempre indicou mais de um candidato, né? Sempre, em toda a história. Eu mesmo fui indicado 4 vezes, não ganhei nenhuma, mas eu tenho a honra de ter sido escolhido, pelo menos, né? Isso que o Jean falou tem muito sentido, né? Talvez a indagação que se faça para dar um prêmio desse seja as contribuições que o professor dá ao ensino, não só dentro do IMEC, como fora do IMEC. Eu, por exemplo, a maioria das disciplinas que eu leciono é para farmácia, biologia, outros cursos, eu raramente dou um curso dentro do IMEC. E nunca foi avaliado dentro do IMEC. E toda vez que se pergunta que se faz aquele questionário que se passa, é para a comunidade do IMEC. Então, tudo bem, isso aí é um prêmio de reconhecimento a professores que dão aula no IMEC, não fora do IMEC, né? Então, eu estou dizendo isso porque alguns professores do meu departamento, eles estranharam, tudo bem que isso é uma decisão da congregação, o porquê não se pode fazer a mesma coisa do que se faz com o Zeferino Vaz com o ensino. Porque, na verdade, Paulo, tanto da pesquisa como do ensino, vai sair só um. A Unicamp não vai reconhecer 3 na pesquisa e muito menos 3 no ensino. Mas que se dê, porque muitas vezes acontece o seguinte, naquele ano, ou vamos supor que 2 professores tenham um super projeto de ensino no mesmo ano, né? Então, fica um pouco ambíguo isso, você escolher um em detrimento do outro, né? Sendo que você poderia indicar os 2, mas no final, quem vai decidir isso é uma comissão externa à Unicamp, que vai escolher só um. Não é a Unicamp que vai, como você disse, reconhecer 10. Mas o fato de você ser reconhecido já dentro do IMEC como um dos indicados, né? Como se fosse um Oscar do ensino, por exemplo, já é um grande feito. Eu me sinto muito, muito à vontade de falar isso, porque eu tenho 4 indicações. Nunca fui escolhido, mas eu tanto estou satisfeito que não vou nunca mais me candidatar ou quero ser escolhido para isso, entendeu? É exatamente nesse sentido. Eu acho que o Jean, nesse ponto, ele tem toda a razão. Claro, seria o fato da gente voltar a tirar isso de pauta e deixar isso livre, né? Ou, pelo menos, dos mesmos moldes do Zeferino Vaz. Não sei se é o caso. Qualquer coisa que eu venha falar para você é leite derramado, mas não é porque a congregação decidiu no passado que a gente tem que também não rever isso, né? É nesse sentido que eu estou falando, mas quanto ao que está na pauta aqui, foi simplesmente retificar um erro que houve numa congregação do ano passado, não sei se não tem a data precisa de quando foi decidido isso. Tá? É isso que eu queria falar. Tá, obrigado, Lécio. A Mariana também pediu para falar. O meu é rápido, Paulo. Esse assunto, e depois eu tenho uma pergunta por um outro item que já foi aprovado, mas daí é uma pergunta, não sei se é para você ou para a Luciana. Mas sobre esse assunto, eu só queria dizer o seguinte, que, na verdade, não é só, acho que tem a ver com o que o Jean colocou, que fui eu que falei. Na verdade, não tem a ver só com o fato da professora se sentir desconfortável ou não para se inscrever. O ponto que é muito melhor e muito mais, na minha concepção, tem um peso muito maior se você é indicado pelo seu departamento do que você ir lá e se inscrever. Nada contra com quem faz isso, entendeu? Mas eu acho que o grande peso é esse. Você ter indicação do departamento é muito, muito legal, conta demais. A outra pergunta, eu vou deixar agora para quem, mudando de assunto completamente, é sobre o item 7. O item 7 que foi aprovado, ele tem a ver com a alteração do regimento do Departamento de Matemática para a inclusão de reuniões remotas. A minha pergunta é, devemos todos fazer isso? Porque, no meu entender, isso era uma coisa que estava meio que
Não, Ricardo, tomado por garantido e por uma conta da situação, mas eu não preciso, então, fazer essa mudança? Mariana, isso está fora da pauta, acabou de ser aprovado, a gente conversa depois. Ah, é? Pode ser? Pode. Ok, obrigado, então é só isso. Laércio e Jean, a gente pode dar um passo para trás, não foi isso que a congregação, a última congregação encaminhou, né? Esse item 4 é pedido da congregação, e eu acho que os departamentos, já aconteceu no passado da pessoa ser indicada justamente por estar participando de projetos que são externos ao IMEC, né? Então, isso é reconhecido pelo departamento. Então, existe uma instituição que dá o apoio institucional pelo trabalho que a pessoa está fazendo, independente de ser dentro, fora do IMEC, ou até fora da Unicamp, ou em projetos de ensino. Quando eu digo isso, apoio institucional, quer dizer, eu estou falando de alunos do CAMEC, de dentro do IMEC, ter o departamento com independência e vir indicações com independência. Isso é importante, e ter vários caminhos para a pessoa chegar até lá. Eu fico imaginando o que é perguntar para o CAMEC, olha, quem que o CAMEC gostaria de dar o prêmio, e o CAMEC responder 2 ou 3 nomes. Quer dizer, quem quer dar prêmio para 2 ou 3 é porque não quer dar para ninguém. É mais ou menos essa a direção que eu acredito. Eu entendo o que você diz, Laércio, acho interessante isso, e parabenizo por você ter entrado 4 vezes na shortlist. Isso é interessante, é bonito, tal. Só que quando você pergunta para uma instituição quem você apoia, a resposta é: nós apoiamos neste ano essa pessoa. Isso dá mais peso para o que o departamento está querendo indicar. Tá? Pulverizar significa eu não estou dando muito apoio para nenhum deles. Então isso é um pouco chato, essa é uma desvantagem que a gente tem. Tá? Bom, como eu repito, teve casos de... Caio? Eu acho que travou aqui para mim também. Dá uns segundinhos que ele volta. Não estamos te ouvindo direito, Paulo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá, desculpa aqui, eu acho que eu estou hoje com problemas de conexão. Está ouvindo mesmo? Sim, estamos ouvindo. Tá, então esse é a questão. Agora, se a questão é que o que está em pauta não é isso. O que está em pauta é aprovar ou não isso. Eu estou entendendo que tem um pedido de retirada de pauta. Tá? E se for o caso, se é isso, se eu estou entendendo bem, então... antes... Isso? O quê? Desculpa, Paulo, eu não entendi. Vai retirar de pauta? Eu não entendi. Tem uma proposta de retirada de pauta. O Laércio comentou. Se eu entendi bem, isso. O Laércio está propondo retirada de pauta. Paulo, posso só comentar que tem mais um inscrito do assunto, é o Mahendra. Tá. Mahendra, por favor, então. Olá, boa tarde. Eu só queria um pouquinho de história, porque indicar cada departamento ou comissão de graduação foi aprovado na última congregação presencial antes dessa pandemia, ou seja, na congregação de maio. Só que o trecho de redação ficou ambíguo e foi interpretado de uma maneira diferente. Por exemplo, eu nunca pensei no plural.
estatística também não pensou no plural e matemática pensou no plural. Não sei por que isso ainda. Eu estou convencido que daquela redação era para singular, porque tinha decidido isso. Então, o que estamos fazendo agora é retirar daquela ambiguidade que já foi aprovado na congregação de março. Acho que no início de março, se eu não me engano, era dia 6 ou dia 4 de março. Era isso. Então, então eu acho que isso fica meio estranho se voltássemos atrás lá no março. E outra coisa, comparando na Zeferino Vaz, aqui Tatiana também escreveu bem aqui no chat, é que Zeferino Vaz, a gente indica cada ano dentro de docentes que entregaram relatório de atividades docentes. Então, gente, e para isso tem um prazo, ou seja, um docente que entregou agora, por exemplo, se fosse eu tivesse indicado minha atividade docente este ano e não foi contemplado, então eu tenho que esperar mais 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, dependendo de sua periodicidade de relatório, para ser contemplado, para ser indicado. Então, por isso que faz sentido indicar mais de uma pessoa, e como o Paulo também me indicou, porque lá tem pesquisas diferentes, áreas diferentes. Então, isso faz sentido mais que um. E outra coisa, por esta razão, no Zeferino Vaz, um docente pode ganhar mais de uma vez. Isso já tem fato. Mas no prêmio de graduação, ensino de graduação, um docente não pode ser contemplado mais de uma vez na sua carreira total. E o outro lado, ele pode ser indicado cada ano. Não tem esse prazo de validade. Por exemplo, se, como foi dito aqui, se tiveram 2 projetos muito fantásticos neste ano e não foi indicado, então pode ser indicado no próximo ano. Claro que se próximo ano que outro docente fez mais fantástica ainda, teve tão concorrência, até bom para o Instituto. Então, neste sentido, eu não acho que ter 2 indicações de cada departamento, ou de cada programação, porque você está avaliando o que ensinou bem ou mal na sua coordenação. Ou não é mal, não vou dizer, que foi merecido naquele ano. Claro, todo mundo estamos fazendo bem, mas comparativamente um pouquinho, ele merece. Então, vai ser a única vez que ele ganha. Se não, pode ser a próxima vez. E na outra coisa que eu queria apontar é que essa inscrição individual, constrangimento, etc., que apareceu aqui, não é verdade, porque já tem histórico que pessoas têm inscrito individualmente e ganhado também. Então, neste sentido, acho que não é tanto comum. E outra coisa, chegou uma questão de alunos indicarem também. Agora, eu fui esse processo de indicação, eu coordenei 2 vezes. Mas 2 vezes com muito esforço, escrevendo e-mail, telefonando no WhatsApp, etc., eu não tive nenhum sucesso de ganhar essa indicação por parte de alunos. Infelizmente, aconteceu isso. Então, a gente fazer isso também é muito difícil. Então, e por outro lado, se alguém acha que eu fui injustiçado, eu mereço, então pode indicar, não tem nenhum problema. Ou pode candidatar. Então, natureza de ensino de graduação e natureza de Zeferino Vaz é totalmente diferente. Então, portanto, acho que retirar a pauta ou fazer de novo outra redação fica difícil. Tem que voltar atrás lá no início de março. Não é na congregação passada. Então, isso que eu queria dizer. Obrigado. Ok, obrigado, Mahendra. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, isso não é uma coisa pétrea, né? No começo do ano que vem a gente vai aprovar as normas do prêmio para o ano que vem. Isso é só cumprindo um pedido da própria congregação que no mês de junho pediu para que essa ambiguidade já fosse desfeita. Bom, estamos fazendo, mas não é pétreo, vai chegar em fevereiro. Eu posso responder ou não? Desculpa. Eu posso responder? Sim, pode, sim. Se tiver alguém, não, se não tiver alguém, porque eu discordo disso que o Mahendra disse. Ele, claro que se foi decidido isso na reunião de março, não há por que a gente voltar atrás agora, né? Mas há por que a gente voltar atrás no futuro, sei lá, é uma questão.
Agora, as razões que ele apresentou em comparar uma coisa com a outra, eu não concordo. É simplesmente isso. Eu não participei dessa reunião da congregação, e se eu tivesse participado, eu seria contra a indicação de um só candidato. É isso. Agora, eu respeito a congregação suprema. Então, eu acho que voltar atrás agora, tirar de pauta e rediscutir isso, é muito prematuro. Eu só coloquei aqui a minha opinião e a reivindicação de alguns docentes do meu departamento, porque eu, assim, os represento. E eu não estou furtando nada. Agora, quanto às argumentações do Mahendra e quanto a algumas suas, Paulo, eu discordo. Simplesmente não é questão de dizer que é ventilado aqui, porque eu sei que esses prêmios são dados exclusivamente para quem leciona dentro do IMEC, entendeu? Ou, às vezes, um projeto que você faça de cálculo. Eu estou dizendo isso porque tanto você como eu já participamos de processos assim, né? Uma vez eu fui avaliado por alunos que eu nunca tinha dado aula na minha vida, então os caras não me conhecem, não é que eu sou mal avaliado, eles não me conhecem, é isso que eu estou dizendo para você. Então, a gente pautar porque pesquisa é uma coisa, não, ensino e pesquisa, eu acho que tem dois papéis preponderantes dentro do nosso instituto. E se no momento aparecerem candidatos bons pelo RAD ou bons pelo que tem feito naquele ano, porque o ensino é naquele ano, eu acho sim que eles devem ser lembrados. Não é uma vergonha para o instituto ter que indicar mais de um candidato. Isso não é pulverizar, Paulo. É reconhecer que tem gente boa aqui, e você sabe que o Instituto, ele prima por isso, sabe? Então, é isso que eu estou dizendo. A minha contrariedade é com algumas afirmações, que eu não concordo. Nem com algumas suas, e muito menos com as do professor Mahendra. Eu não sou obrigado a aceitar. Eu tenho a minha opinião própria, eu sou professor desse Instituto há mais de 40 anos, Paulo. Eu tenho opinião também, então não é uma questão, porque foi aprovado aqui ou porque foi aprovado ali, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que se nós temos gente boa aqui, a gente tem que mostrar. E aí a comissão externa é que decide isso. Não somos nós que decidimos. Ok. Laércio, obrigado pelas suas colocações. É isso mesmo, ninguém aqui é obrigado a concordar com ninguém, a gente só está colocando... eu só vou fazer o seguinte, eu não quero voltar a colocar uma discussão que foi feita na congregação passada. Tá? Nós estamos dando volta e eu não quero colocar... O que está em pauta é o item 4. Ou a gente retira de pauta, ou aprova, ou reprova. É isso que está. Eu não quero discutir isso hoje. Eu diria até que não é... que as pessoas... Olha, não seria assunto nem para ser destacado, porque... Esse assunto é só uma correção de uma decisão nossa de março. Entenda. É simplesmente isso que eu tinha entendido. Eu sou contra a retirada de pauta. Eu acho que a gente deve manter essa decisão e com a indicação de um candidato por departamento, porque isso foi decidido recentemente na nossa congregação. Perdi a conexão, estou voltando agora. Não, Paulo, eu disse que nós não devemos retirar isso. Eu não fiz proposta nenhuma de retirada e que isso nem mereceria, inclusive, ser destacado, porque era simplesmente uma retificação de uma escrita de um assunto que foi deliberado já pela nossa congregação em março. Então, eu acho que se a gente tiver que fazer alguma mudança futura, a gente faz, mas, por enquanto, acho que tem que ficar assim mesmo. Não, eu não sou contra isso, não. Não foi em março, foi em junho. Isso que eu tentei explicar, estou tentando explicar para vocês e para o Jean, que isso já foi decidido, isso é uma questão de uma decisão que já foi feita e que é simplesmente estabelecer, retirar a ambiguidade e acabou. De uma discussão que já foi feita em junho, não foi em março, foi em junho. Concordo. Então é isso, é uma coisa muito simples, muito mais simples do que isso que a gente está voltando a andar em círculos. Vamos então fazer os últimos inscritos aqui.
A Luciana, cada vez que eu caio, eu perco. Estão inscritos o... Paulo, eu falo para você, Ricardo, depois o Jean e o Jaime. Não, ao contrário, Jaime e Jean. Ricardo, Jean e Jaime, isso. Na fala agora do Ricardo, eu encerro as inscrições e a gente vai para a votação. Tá, obrigado. Ricardo, por favor. Só queria comentar, na verdade, o seguinte, porque a gente está meio que deixando a redação um pouco mais explicitada do que é o prêmio, né? Na congregação anterior, eu tinha achado que todos tínhamos concordado que o fato da norma estar no singular indicava que cada departamento poderia indicar um só. Eu sei que o DMA já tinha indicado outros e que isso nunca tinha gerado confusão. Então, na congregação anterior, a gente perguntou para a congregação qual era o entendimento, né? Porque gerou confusão entre os coordenadores. Então, a gente perguntou se o entendimento da congregação era se o singular era só um estilo de linguagem, e de fato podia ser mais que um ou era um só. E o entendimento foi que indicações departamentais seriam uma só e que outras pessoas poderiam se inscrever. Olha, eu nem vou dar a minha opinião aqui, porque realmente ela não interessa, mas a congregação disse isso, e foi por isso que a gente colocou esse item em pauta. Eu não estou entendendo agora esse clamor todo por a gente pode rediscutir, pode tirar de pauta, rediscutir, pode votar, mas a gente tem que combinar uma coisa numa congregação, que aconteceu há menos que um mês atrás, e levar para outra. Então a gente tem que deixar claro. Sobre o prêmio em si, assim, ele é sim um prêmio de reconhecimento pela carreira. Ao contrário do prêmio Zeferino Vaz, que você é avaliado pelo relatório trienal, quadrienal que você acabou de entregar, e de fato você pode concorrer outras vezes, e docentes do IMEC já receberam mais que uma vez o Zeferino, esse prêmio de ensino é um prêmio que a pessoa só pode ganhar uma vez. Então, é mais ou menos, pelo menos ao meu entendimento, e é de outras pessoas também que eu já conversei com elas, que é um prêmio de reconhecimento pela carreira e não de ações específicas. A gente até pode criar um prêmio de ações, a gente pode criar um prêmio específico, o melhor professor de cálculo do ano passado, mas não é esse prêmio. Tanto que eu me lembro quando eu era coordenador, que a gente recebia, quando fazia consulta aos alunos, qual professor você acha que, quando a gente consultava o CAMEC, né, qual professor você acha que deveria ganhar o prêmio? O entendimento de alguns alunos era que, bom, eu vou indicar aqui o melhor professor que eu tive, né? Então a gente recebia indicações de professor, eu quero indicar fulano de tal porque ele deu um bom curso de análise 1. Bom, isso não está no regulamento como você deve ganhar o prêmio por ter dado um bom curso de análise 1. E outras ações parecidas, né? Então, eu acho que é um prêmio de reconhecimento, sim. E prêmio de reconhecimento, ele meio que independe de qual disciplina específica você dá, né? Porque não é só o curso que você dá. Tem toda uma série de itens, são muitos itens aí. Sempre que a gente homologa inscrições, a gente relembra os itens que são avaliados. Então, a qualidade das aulas, esses conceitos, ABC que a gente recebe aí, ele é um dos itens, mas não é o único, e eu acho possível pessoas que lecionam muito disciplina de serviço serem premiados, sim, mas agora, o que a gente faz é indicar o candidato, né, baseado em vários critérios, e aí a banca, né, infelizmente, felizmente, na verdade, não é o IMEC, é a banca, e talvez o que a gente pode fazer no IMEC é aperfeiçoar os indicadores que a reitoria diz sobre o prêmio, né? Que a gente usa os indicadores lá, a gente pode dar uma refinada neles. Isso aí, quem quiser tocar isso aí, eu tenho certeza que é só avisar para a diretoria, a gente nomeia um GT e as pessoas fazem um estudo sobre isso. Na minha opinião, é que os indicadores da reitoria estão muito bem esclarecidos lá, mas sempre é possível melhorar as coisas. Agora, essa discussão não é nada disso, desculpa, eu estou gastando o tempo de vocês aqui, porque a gente só colocou em pauta um desejo da congregação de menos de um mês atrás. Então, a gente tem que decidir, se a gente tirar de pauta, estará na congregação de agosto. E aí a gente não vai ficar nessa discussão eterna aí, cada mês tirando de pauta e levando para a semana do mês que vem, né, gente? Pelo amor de Deus. Ok, obrigado, Ricardo. Jean, que começou tudo isso.
Acho que o professor Jaime está na minha frente, não está? Não. Desculpe, Paulo. Quando eu narrei para você, eu falei o contrário. É primeiro o Jaime, depois o Jean. Ok. Jaime, por favor. Bom, eu sinceramente não sei porque tanta polêmica, tanta discussão. Tá? Eu não acho que a gente tem que ficar aqui comparando um prêmio com outro, falar esse é de um jeito, esse é de outro, e por causa do prêmio ser de um jeito ou de outro, a gente tem que ter regras diferentes ou não. Tá? Eu acho o seguinte, uma coisa bem simples, foi uma decisão tomada pela congregação. Tá? Eu não participei dessa reunião onde decidiu isso, eu não concordo com isso, tá? Mas eu tenho que respeitar o que foi decidido pelos colegas, tá? Pela congregação anterior, é um respeito institucional, a congregação decidiu e aprovou. Tá? Eu posso até não concordar e, eventualmente, mais para frente, se a gente vê que os efeitos dessas decisões não são bons, a gente nem deixou ter efeito ainda dessa decisão, né? Ela nem teve seus efeitos ainda. Depois que acontecer alguma coisa, a gente vê, eu acho que não foi muito bom, a gente vamos pensar de novo e mudar, tudo bem, a gente pode mudar, mas foi uma decisão legítima, né? E o que nós estamos fazendo, a reunião anterior foi só que houve uma confusão, né? Tá? Então, o departamento, eu participei da reunião do departamento, isso nunca foi colocado de ser 1 ou 2, que tinha um limite para discutir isso, nunca isso foi colocado. Então, houve um mau entendimento e nós estamos simplesmente deixando o texto mais claro. Ponto. A decisão foi tomada. Né? Então, a decisão foi tomada, só vamos agora deixar claro para que não tenha uma nova confusão ano que vem. E se ano que vem a gente perceber que a decisão não foi boa, alguma coisa, a gente discute de novo. Mas vamos deixar a coisa, né? Pelo menos surtir efeito as decisões, né? Então, estou falando, foi decidido, não tem mais que voltar atrás, tá? Então, vamos esperar pelo menos ver o que acontece. Bom, é isso. Ok, obrigado, Jaime. Jean. Bom, eu pedi o destaque desse item porque, para mim, o que a gente tinha decidido na congregação de junho foi se a gente ia aceitar ou não as 2 indicações do DMA, né? Eu lembro que o professor Maenda pediu para colocar em pauta, né, a correção dessa, né, da escrita nisso, mas pelo que eu tinha entendido, não tinha sido unânime que deveria ser né, que a congregação inteira em junho decidiu que o ideal seria 1. O que eu tinha entendido foi só que iam ser aceitos os 2 indicados pelo DMA. E aí, quando eu vi a pauta, né, dessa congregação, eu vi lá que estava a correção para apenas uma indicação, aí eu resolvi colocar de novo aqui, porque o que eu tinha entendido da congregação passada foi que não tinha sido isso unânime, né? Talvez eu seja enganado, mas, né, depois eu vejo de novo, assisto de novo a congregação do mês passado, eu vejo se eu estou me equivocando. Mas o que eu tinha entendido foi que só tinha sido decidido aceitar os 2 candidatos do DMA. E aí, para mim, faz muito sentido, né? Então, já que a gente vai aceitar 2, que essa possibilidade seja sempre, né? Por que não deixar liberado para mais? Então, por isso que eu pedi o destaque desse item. Mas, ok, apenas obrigado. Ok, não, isso sim foi discutido e foi dado que esse ano, excepcionalmente, então a gente aceitava 2, porque de fato foi reconhecida a ambiguidade e de imediato um dos membros da congregação, se eu não estou enganado, é o Lucas, a congregação está gravada, está à disposição de quem quiser, as atas estão à disposição de quem quiser. O professor Lucas pediu, então, falou, então vamos tirar a ambiguidade de imediato. Eu vou pedir para que entre na pauta da próxima congregação a retirada dessa ambiguidade, e é o que a gente está fazendo agora, né? Então, foi votado, sim, foi aprovado as 2 indicações, e aprovado também a retirada de ambiguidade. Então, é por isso que isso está aqui, e está à disposição depois, pautas, as atas e as gravações. Ok? Não é mais um momento da gente levar isso mais adiante, acho que está tudo relativamente esclarecido. E volto a insistir, assim, reafirmando o que o professor Laércio disse, não precisa ser unanimidade e nem é bom que seja unanimidade as decisões da congregação. É bom ter uma diversidade de opiniões, as pessoas terem pontos de vista diferentes,
ainda mais em questão numérica como essa, isso é a coisa mais salutar que tem no IMEC. O que tem de opiniões diferentes, o que precisa que na hora de agir, todos agirmos na mesma direção, agirmos com unanimidade, mas na hora de pensar, de ter ideias, quanto mais diversidade de ideias, é melhor para todos, né? Então eu vou colocar em votação, vamos colocar em votação esse item, já que teve destaque. Eu vou pedir, então, para que os favoráveis permaneçam como estão, os contrários e abstenções se manifestem pelo chat, por favor. Então, em votação, 10 segundos para as manifestações contrárias e abstenções no chat. Eu não sei quantas pessoas nós temos na congregação, mas certamente é mais do que 8. Então nós temos 2 contrários, 2 abstenções e o restante favorável. Então o item foi aprovado. Desculpa, vocês não estão me ouvindo? Desculpa. Eu estava lendo o resultado, nós temos 2 resultados, 2 votos contrários, 2 abstenções. A congregação certamente tem mais do que 8 participantes, eu não sei, nós temos na sala agora 22, mas com voto é menos que isso, mas decididamente a maioria foi favorável a essa retificação, retificando de acordo com o que estava na congregação do mês passado. Então, o item 4 está aprovado até uma próxima discussão ser levantada. Pessoal, eu quero agradecer vocês mais uma vez pela discussão, por essa congregação. Mesmo ela sendo rápida, é importantíssima essa discussão, conversa, divergências e ideias que convergem e divergem, tudo isso só enriquece a nossa conversa. Então, vou encerrar a congregação e agradecendo e desejando uma boa tarde para todos.